Deus abençoe a todos, uma boa noite. Boa noite, amém? Para nós, meus irmãos, é sempre um motivo de grande alegria compartilharmos da palavra de Deus. E ao compartilharmos da palavra de Deus, pudermos ler as Escrituras, cantarmos as Escrituras e fazer com que as Escrituras façam da nossa vida aquilo que o Senhor Jesus quer. A transformação que necessitamos, a vida que merecemos em Deus. Pois merecemos uma vida em Deus. Uma vida de santidade, uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Nós merecemos isso em Deus. Merecíamos a morte, sim. Mas somos restaurados pelo Espírito Santo, somos restaurados por Deus, pelo Senhor Jesus, a servirmos a sua igreja. A servirmos uns aos outros. Em amor, em comunhão, em graça, no partir do pão, na ceia do Senhor, nas celebrações, no batismo. Nós somos gratos pela vida do Senhor Jesus aqui em nós. E, meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite e pedir que o Espírito Santo fale aos nossos corações, por intermédio da pregação da palavra nessa noite, ainda seguirmos sobre a vida de Jonas. Num segundo momento, daquilo que trouxe num primeiro momento sobre a vida de Jonas, sobre o capítulo 1 de Jonas. Hoje, realizarmos uma análise a respeito da vida de Jonas no capítulo 2. Mas não é só uma análise, não é um conteúdo teológico somente, não é uma simples pregação. É uma carta de amor de Deus se revelando até nós. Por isso eu gostaria nesse momento de que nós fechássemos os nossos olhos, pensássemos em Deus com reverência, oremos a Ele para que Ele fale conosco nessa noite. Amém? Santo e poderoso Deus, nós a Ti, Senhor Deus, devotamos a nossa vida, o nosso pensar, o nosso agir, Senhor Deus, tudo que fazemos, Senhor Deus, aqui em terra, é para que um dia estejamos face a face contigo. É para que no decorrer da nossa caminhada nós possamos encontrar o Senhor Jesus e fazer com que o Senhor Jesus seja reconhecido em nós através das pessoas que estiverem ao nosso redor. Nós somos gratos, Senhor Deus, pela comunidade que temos, pela vida, Senhor Deus, que pertencemos, por tudo que o Senhor tem dado, Senhor Deus, a nós aqui. Essa noite, meu Deus, é uma pregação para crentes. É uma pregação em que o Senhor fala através do Deus Espírito Santo em nós para corrigirmos as nossas vidas, para exortar as nossas vidas, para realinhar, recalcular rotas, colocarmos de fato a nossa vida e a nossa dependência diretamente ligada às Tuas mãos. Por isso, Deus querido, fala conosco, Senhor Deus, nessa noite. Nisso te pedimos, já te agradecendo, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei você, meu irmão, talvez eu pese um pouquinho mais o clima agora. Eu não gosto muito de pesar o clima. Ou às vezes sim, sei lá, eu tenho algumas particularidades, né? E uma delas aqui, meus irmãos, é que eu sempre pensei muito, e eu não sei se você pensa sobre a morte. Pesei bastante. Eu não sei se você pensa sobre o dia da morte, sobre o momento da morte, sobre quando as coisas anunciam, sabe aquela grande melhora que geralmente as pessoas ante a morte elas têm? Sabe a pessoa que está internada em hospital e ante a morte, ela tem uma recuperação do fôlego, ela tem uma expectativa de, quem sabe, sair dali, né, andando ou de outra forma, mas sair daquele ambiente. E os médicos dizem que isso é uma melhora do prenúncio da morte. É uma melhora que muitas vezes nos dá um ânimo para dizermos e falarmos com alguém quando precisamos pedir perdão, para anunciarmos ou deixarmos uma conta corrente, seja lá para alguém, né? Essa é a conta, essa é a senha, né? Se virem depois. E eu sempre me assustou muito a ideia da morte. Por que sempre me assustou muito? E por que eu penso talvez muito nesse contexto da morte, de quando isso for chegado o momento do fim? Eu lembro que pela primeira vez, quando eu pensei em morte, eu tinha por volta dos 8 a 10 anos. Eu lembro que eu cheguei para minha mãe e não sei por que alguém tinha morrido na família. As pessoas morrem, né? Lamentavelmente.
mas uma das tias do meu pai, ela faleceu, a tia Hilda. Foi a primeira pessoa que me apresentou Jesus. Não foram os meus pais. Foi a tia Hilda. Tia-avó do meu pai. E a tia Hilda, eu lembro, enquanto ela fazia raspadinha de maçã, com uma colherinha, sabe? Cortar a maçã ao meio, fazer uma raspadinha da maçã e me entregar. Eu já tinha meus 6, 7 anos, né? Por aí. Mas eu lembro que, eu não sei quando foi o lançamento do Esqueceram de Mim, lembra do Macaulay Culkin lá? Foi em 1994, provavelmente, ou 1995, eu não lembro bem agora. Provavelmente 1994. E eu lembro que naquele dia da estreia na tela quente do filme do Esqueceram de Mim, do Macaulay Culkin, que eu gostaria muito de olhar, e meus pais nunca deixavam eu olhar, eu lembro que naquele dia em especial, meu pai e minha mãe deixaram eu olhar. Porque eles tinham um velório para ir. Era o velório da tia Hilda. E naquele dia a mãe disse, aconteceu uma coisa, a tia Hilda faleceu, e eu não pensei mais nisso. Eu só contemplei o fato de poder olhar, Esqueceram de Mim, dos meus 6 a 7 anos. Mas isso bateu em mim novamente por volta dos meus 10 anos. Esse pensar sobre a morte. Esse pensar na tia Hilda. E às vezes eu passo em frente onde ela morava, antigamente, e às vezes eu lembro, a tia Hilda falou do Evangelho de Jesus para mim enquanto eu era criança. E do quão claro foram as palavras dela. E o quão claras eram as orações dela. E quão amável ela falava de Jesus. E o quanto os seus olhos brilhavam. E já era uma senhora de uma certa idade. E 2 anos depois da morte dela, eu venho a pensar novamente sobre a morte. E eu pergunto para a mãe, o que acontece depois que alguém morre? E como que acontece? Será que eu vou estar simplesmente aqui, no exato momento depois, eu estou onde? E a mãe me deu uma explicação que eu não lembro muito bem, mas foi uma explicação meio bobinha, talvez, porque eu ainda pensava na tia Hilda. E nisso eu comecei a refletir, com meus 8, 10 anos, a respeito da morte. A gente sempre para pensar o que está passando, e eu sempre me encasquetou muito a questão de o que passa na mente de alguém segundos antes da morte. O que passa-se na mente de alguém? Será que são as lembranças de uma vida inteira? Será que é o amor dedicado aos filhos, aos pais ou alguém? Ou os animaizinhos? O que passa na mente de alguém segundos antes do prenúncio da morte? Com a certeza e a convicção de que logo ali, na curva da vida, a minha vida será interrompida. E eu, claro, fiquei muito feliz depois de já, na fase de jovem, entender que a tia Hilda estava com Jesus. E de que ela pregou o Evangelho, de que ela viveu o Evangelho, de que ela foi uma grande mulher de Deus. Eu entendi tempos depois que a salvação do Senhor, a salvação que pertence a Ele, como diz em Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. Mas o que passa na mente de alguém momentos antes da sua derradeira hora, da hora inevitável nessa vida, de uma das únicas certezas que teremos, é que um dia morreremos. E quando morreremos, partiremos para estar junto do nosso Senhor. Essa deve ser um motivo de alegria e de grande alegria. O estar junto com o meu Senhor. O que nós estaremos pensando nos últimos instantes da nossa vida? Famílias, amigos, estarei com o meu Salvador. Pelo visto, vocês devem ter imaginado que eu passo bastante tempo pensando sobre a morte. Nos últimos tempos, eu não tenho pensado mais em tanto na morte, mas em sim o quanto prolongar da minha vida, porque uma filha está vindo aí. Então, o pensamento assustador a respeito da morte, ele se foi.
porque Jesus colocou uma nova expectativa em mim. Eu sei que estarei com Ele, mas a morte deixou de ser algo que está tão próximo. Mas agora é algo que eu quero que esteja o mais distante possível, para que a minha filha conheça o máximo que eu puder anunciar a respeito de Jesus para ela. O máximo que eu puder. Mas nós não vemos isso na vida de Jonas. Jonas, no capítulo 1, se você puder abrir agora, no versículo 17. Jonas, no capítulo 1, no versículo 17. No Velho Testamento. Enquanto você abre aí, vou tomar uma água. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Eu prometo que o clima vai ficar melhor. Eu espero. Todos acharam? Digo amém? Amém. Se não digo escola bíblica, ainda não temos. Teremos. Capítulo 1, versículo 17 diz assim: O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. No capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse. A parte "e disse" já é no versículo 2. E até aqui somente a nossa leitura por enquanto. Reserve aí o texto de Jonas, nós daremos sequência à leitura dele muito em breve. Mas o Senhor ordenou no versículo 17 que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. No capítulo 2, no versículo 1, há uma introdução dizendo: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse. Jonas, meus irmãos, é um profeta. Jonas é alguém que recebe de Deus e anuncia para o povo. Jonas está numa grande escalada de fuga de Deus. Ele recebe uma ordem de Deus para que ele vá até a cidade de Nínive, né, a cidade assíria de Nínive, uma cidade perseguidora dos sírios, que logo são os perseguidores de Israel. Ou seja, na cabeça de Jonas era mais ou menos assim: como que eu vou anunciar aos ninivitas que moram na Assíria para que eles se arrependam daquilo que têm feito, porque a maldade subiu aos olhos do Senhor. Era essa mensagem que o profeta Jonas ele tinha que anunciar. Ele tinha que andar mais ou menos 800 a 840 quilômetros, 30 dias de caminhada, saindo de Bet-Efer, que é depois a cidade de Jerusalém. Ele tem que sair de Bet-Efer e tem que dar rumo até a cidade, e ele não consegue ir até lá. Ele se vê impedido por ele mesmo, não pela voz de Deus. Há uma ordem clara de Deus para que ele saia da cidade, Bet-Efer é Nazaré, perdão, saia da cidade de Bet-Efer, que logo depois se torna Nazaré, e vá até a cidade de Nínive, cerca de 800 quilômetros por 30 dias a pé. E ele resolve fazer o oposto extremo disso. Ele desce até uma região, pega miraculosamente um navio, saindo da região de Jope, e vai até uma região da Espanha. Ele quer ir fazer esse trajeto até a Espanha. Então ele foge completamente ao oposto daquilo que é a ordem de Deus que ele pregasse. Mas na cabeça de Jonas, Jonas não faz isso simplesmente pelo fato de uma arrogância e de uma falta de humildade e uma falta de entendimento que o Senhor pertence à salvação. Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos por Deus. Porque Jonas sabia que se anunciasse a mensagem de Deus aos ninivitas, havia uma grande possibilidade dos ninivitas aceitarem ao Deus de Israel, se converterem ao Deus de Israel e abandonassem as velhas práticas. Mas ele ainda tinha um sentimento bélico, ou um sentimento belicoso, que é uma ideia de que sempre preciso estar em guerra. Você já encontrou alguém na sua vida que você, ao conversar com ela, ela sempre está em guerra com alguma coisa? Seja uma guerra com seus pais, seja uma guerra consigo mesmo, ela está sempre em guerra. Ela está sempre em guarda, ela sempre está em defesa. Ela sempre está se defendendo de tudo e de todos. Ela sempre está em guarda. Um sentimento de que perseguição, que os outros a querem. Esse era o sentimento de Jonas. Se via perseguido agora por Deus e impelido por Deus, há um imperativo de Deus, uma ordem de Deus em pregar para os ninivitas.
mas ele não queria ir pregar para os ninivitas. Porque sabendo ele que se ele pregasse, o povo poderia ser salvo da ira de Deus. E ele desejava com todo o ardor, com todas as forças, que os ninivitas fossem mortos por Deus. Porque já era conhecido que Israel era vencedor em todas as batalhas, porque o Deus de Israel estava sempre à frente deles. E ia chegar algum momento da história de Israel, que Israel ia guerrear contra o reino da Síria, contra a capital de Nínive, os ninivitas, e Deus daria a vitória para o povo de Israel sobre os ninivitas. E a arrogância tanta dele, que em nenhum momento do capítulo 1, inteirinho, seus 17 versículos, ele não ora a Deus. Ele recebe uma ordem clara de Deus para pregar aos ninivitas, e ele toma sentido totalmente oposto. Provavelmente ia demorar em torno de 1 ano de navio para chegar até a Espanha. Ele ia fugir de Deus e da voz de Deus. E ali no decorrer da história, Deus ele pega esse barco e ele está indo em direção à Espanha, e nisso tudo vem um forte vento e uma forte tempestade, e isso bate de encontro àquele navio. Era um navio provavelmente grande, de uma tripulação de 60 a 80 pessoas. E Jonas está profundamente dormindo, quase que no casco do barco. As ondas batem e tudo remexe ao seu redor, as coisas caem, mas ele está lá, no fundo do barco, imóvel. Como que se as ondas estivessem batendo e nada daquilo fosse capaz de acordá-lo. O capitão do barco e os marujos, eles começam a se desesperar e eles começam a jogar as cargas fora e começam a pedir para que a cada um a seu Deus, orasse ao seu Deus e entregasse a vida deles naquele barco para que eles fossem salvos. Ou em um momento em que cada um vai orando e cada um vai pedindo e as coisas não vão melhorando, elas somente vão apertando, eles vão até o fundo do barco, pois numa das versões da Almeida Revista Corrigida, diz que se ouvia o ronco de Jonas no fundo do barco. Eu ronco, meus irmãos. Você ronca? Eu ronco com uma certa frequência. De barriga para cima, então, misericórdia. Eu só consigo parar de roncar de lado ou quando minha esposa me cutuca. 2? Tem mais nessa conta aí, que o pessoal não está se denunciando. Mas eu não sei que ponto deve ser do ronco para fazer com que, mesmo numa grande tempestade, o capitão lá em cima, no meio de 60, 80 pessoas, consiga escutar o ronco de alguém lá embaixo. Não deveria ser algo muito baixo. Mas ele desce e tem encontro com Jonas e diz para ele, cara, enquanto tudo está aqui rolando, tem um vendaval, uma grande tempestade lá fora, o que você faz com o seu sono? E entra uma grande discussão, perguntando para ele o que ele fazia ali. E ele já tinha dito, Jonas havia dito já para os marujos que estava somente naquele momento, naquele barco, pois estava numa trajetória de fuga de Deus. E eles pedem, os marujos e o capitão pedem para que Jonas então ore ao seu Deus. Se fôssemos nós, meus irmãos, que conhecemos ao Deus de Israel, conhecemos a Jesus Cristo e o Espírito Santo, nós oraríamos. Mesmo em rebelião, mesmo em fuga, mesmo numa ascensão em querer fugir dos olhares de Deus, provavelmente naquele momento ali, pelo menos impelidos pelo medo, por uma coça que eu poderia tomar naquele momento, uma tunda de pau, eu pego e não faço nada. Jonas simplesmente não faz nada. Quando as coisas começam a piorar, Jonas então vê que a situação toda está saindo do controle, que possivelmente aquelas pessoas morreriam. Então ele pede para que seja jogado ao mar. Mesmo ele pedindo para ser jogado ao mar, aqueles marujos e o capitão, eles sentem um remorso por fazer aquilo. Eles não gostariam que na conta deles estivesse a morte de um inocente, tivesse a morte de alguém. E eles não querem fazer isso. E eles oram então ao Deus de Israel. Os marujos e o capitão, em vez de Jonas, um profeta acostumado a orar, acostumado a recitar salmos, acostumado a cantar, acostumado a tocar, ele não faz nada daquilo que sempre foi chamado a fazer. E os marujos e o capitão então oram, falando a Deus, para que, Deus, nós não queremos matar essa pessoa, mas se for da tua vontade, como até aqui e até agora o Senhor tem feito, assim a faremos.
E assim então, Jonas é lançado ao mar. Jonas é lançado ao mar. Mesmo mediante tanto esforço do capitão e dos marujos em tentar remar até a costa para poder pelo menos chegar em terra firme. Ele é jogado ao mar. E aí pensemos nós aqui que é nesse momento então que Jonas ora, certo? Infelizmente não, meus irmãos. Não é isso que nos diz o texto. Não é nesse momento em que Jonas ora. Jonas foi jogado ao mar. E no exato momento em que ele é jogado ao mar, ele vai como pedra ao fundo. E possivelmente o seu ar começa a faltar. Ele começa a se enrolar sobre as águas, como diz no versículo 6 do capítulo 2. Ele começa a enrolar o seu corpo sobre as águas, ele começa a perder o oxigênio do seu corpo, ele possivelmente começa a entrar em falência de alguns órgãos e até mesmo encher o seu pulmão de água. E mesmo assim, não sei você, se você já tentou falar, já tentou colocar a cabeça dentro de um balde e tentar falar? Todo mundo quando criança talvez tenha feito isso, ou dentro de uma piscina, né? A gente não consegue expressar tanta vocalização dentro d'água, né? Aqui fora nós conseguimos. Mas nem isso ele tenta, nem bolhas saem mais dos pulmões de Jonas. E ele nem isso consegue fazer. Imaginemos nós, meus irmãos. Jonas não ora, nem mesmo num momento de grande aflição. Jonas não ora nem num momento de grande salvação daqueles marujos e daquele capitão. Pois possivelmente as ondas cessaram e o mar deixou de ficar revolto, mas mesmo assim ele continuava afundando. Talvez como quem olha para cima e consegue enxergar um vulto de alguma coisa, das ondas parando. E começa a se enrolar sobre as águas. E não é no momento do fim que Jonas pensa alguma coisa. Então Deus precisa enviar um grande peixe, que nós não sabemos o que ele é, se é uma baleia, se é um tubarão, ou se é um peixe preparado especificamente por Deus para aquele exato momento. Não temos como afirmar. Mas o certo é, Deus manda um grande peixe. Eu não sei se você tem as figuras de como que é, né, quando você é criança lá, e fica fazendo as leituras das histórias de Jonas, né, e você vê lá Jonas dentro do grande ventre do peixe, onde ele possivelmente faz até, com duas madeirinhas, ele faz até fogo, e cozinha peixe, né, e aquilo que estava dentro da barriga do grande animal, daquele grande peixe. E você acha que ele tem oxigênio suficiente para isso, e você acha que a sua pele está completamente intacta, mesmo que o suco gástrico possa, em minutos, arrancar toda a pele superficial, a epiderme que nós temos, e arrancar todos os nossos pelos, e você acha talvez numa figura caricata de que Jonas está lá sentadinho, no ventre de um grande peixe. Mas não é essa a sensação, meus irmãos. Em 1948, um pescador estava num baleeiro e ele caiu enquanto estavam pescando baleias. Na verdade, é caçando baleias. E ele fica por em torno de meia hora dentro de uma baleia. E os amigos dele começaram numa empreitada em caçar aquele animal. E eles caçam aquele animal e na tentativa, talvez, de um grande milagre, tirar aquele homem de dentro daquela baleia ainda vivo. E passado mais ou menos uma hora, eles conseguem caçar aquele grande animal, eles colocam dentro do navio, eles abrem o peixe e conseguem tirar ainda com vida um homem lá de dentro. Aquele pescador, em uma hora que ficou lá dentro, ele já estava com a pele quase que translúcida, extremamente branca, os seus olhos estavam extremamente irritados, pois o suco gástrico já tinha invadido as narinas e já tinha invadido todo ele. Então ele estava numa figura totalmente esquisita. As unhas já não eram mais nem detectáveis. De tamanho que era o suco gástrico, muito maior do que nós temos, de uma baleia de grande porte. E aquele homem é tirado de lá com vida.
Por 1 hora. Talvez Deus tenha preservado Jonas durante 3 dias e 3 noites. Talvez Jonas tenha sido preservado por Deus. Isso talvez não tenha acontecido. Eu prefiro imaginar que ele saiu de lá totalmente translúcido, com a pele toda manchada, porque eu gosto da figura de imaginar Jonas, pelo menos sofrendo, né, e numa ideia de que poderia ter sido bem diferente se ele tivesse atendido a voz de Deus. Para mim seria muito mais cômico da parte de Deus se isso acontecesse. E a mim o sentimento de raivinha também, com relação a Jonas ter negado a Deus. Mas o importante, meus irmãos, é que Jonas ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E então ele faz uma oração. E a partir desse momento em que ele faz isso, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei. Morrer afogado, meus irmãos, é exatamente aquilo que Jonas queria. Era aquilo que Jonas, inclusive, esperava. Aplacar a ira de Deus por intermédio da sua morte. Ele não ora. Mas ali no ventre do peixe, ainda consciente, ele compreendeu muito bem que a vida lhe foi concedida novamente, em vez da morte que ele merecia. Eu escrevi algo aqui, meus irmãos, que o caminho de volta a Deus é por meio de um coração disposto a orar e confessar os seus pecados, as suas angústias, os seus sofrimentos, numa busca incessante em uma reconciliação por meio de Cristo. Se for preciso, grite. Eu não sei que situações você pode estar passando, mas enquanto eu orava a Deus a respeito dessa pregação nessa noite, a respeito da palavra dele, existe um caminho, meus irmãos. Existe um caminho de volta a Deus. Eu não sei se você está ou não distante dele. Existe um caminho de volta a Deus. Existe um caminho preparado por ele para que nós retornemos a ele. Esse talvez não seja um caminho que nós gostaríamos de lidar. Um caminho onde a gente precisa reconhecer a nossa falibilidade, o quão falho nós somos, o quão pecadores nós somos. Mas existe um caminho de volta. Quando a vida está em desespero, busque a Deus. Quando o mar estiver calmo, agradeça a Deus. Em todo o tempo, ore. Seja fiel a Deus. Há uma expectativa, meus irmãos. Mesmo numa experiência de quase morte. Mesmo com a experiência de quase morte de Jonas, eu posso sentir o peso da sua desobediência e colher o resultado dela. Deus não inibe Jonas de ter consequências da sua atitude de desobediência. Deus não salva ele da sua desobediência. Deus salva Jonas na sua desobediência. Deus não cria situações para que Jonas não seja mais obediente. Deus cria situações para que Jonas possa se tornar obediente a Deus. É assim que Deus trabalha. Então, numa experiência de quase morte, dentro do ventre de um grande peixe, agora sim, Jonas decide orar. E novamente, é uma oração mesquinha. Novamente é uma oração pensando nele mesmo. Não é uma oração pensando nos marujos que ficaram no barco. Não é uma oração pensando no capitão do barco. Agradecendo a Deus pela salvação que eles receberam, pelo entendimento que eles tiveram de quem Deus era, pela pregação do Evangelho. Não era por isso. A oração dele é: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Mesmo mediante a tanta mesquinhez,
mesmo mediante alguém que está pensando somente em si, Deus ainda é soberano e gracioso em mesmo assim conceder salvação. Às vezes nós queremos exclusivismo. Somos bairristas, né? Gaúchos, e queremos somente que o nosso povo se salve, que o nosso povo preserve as tradições. Queremos que nós. E mesmo assim, diante de todo o nosso tradicionalismo, diante de todas as nossas mazelas, Deus ainda assim ouve a nossa voz. Deus ouve nossas vozes. No versículo 13 ele diz: pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. No versículo 4, então eu disse: estou excluído da sua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, o Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. O que sustenta, meus irmãos, a vida de Jonas não é a memória de toda a sua herança profética. Não é a herança da escola profética que ele viveu. Não são as memórias do seu pai, que também era profeta. Não era toda a teologia aprendida em Jerusalém. Não eram os momentos de orações que ele teve, não eram os momentos de conversa com seu pai, com seus amigos. Não eram essas as lembranças que Jonas tinha no ventre do peixe. O que trouxe a memória daquele homem, o que Deus fez com que ele se lembrasse dentro do ventre do peixe? Deus faz primeiro com que ele ore. E ore 13 versículos de Salmos. Ou seja, ele não tinha rolos para consultar, ele não tinha as escrituras para consultar, mas ele tinha na mente dele, no coração dele, as Sagradas Escrituras. Ele tinha decorado os Salmos. E ele recita agora aqui os Salmos, 13 Salmos recitados de memória, deslocadamente. Não é uma sequência de um Salmo 51, não é um Salmo 23, são vários Salmos. E ele começa a recitá-los em forma de canção. Eu coloquei o título da mensagem de A Oração de Jonas, ou o Salmo de Jonas pelo resgate da sua alma, o cântico de Jonas no ventre do peixe. Jonas começa a adorar a Deus através da sua oração, e a sua oração relacionada às Sagradas Escrituras. Foi isso que Deus preservou na mente dele. Vocês já viram videozinhos de pessoas que já estão perante a sua morte, com a sua velhice muito próxima? E elas já estão com um certo nível de... Às vezes as pessoas ficam com um certo nível de demência, né? E elas não conseguem nem reconhecer muitas vezes os seus filhos, os seus netos. Mas nesses vídeos tem algo que as pessoas perguntam: você sabe quem é Jesus? Eu sei quem é Jesus. E geralmente Ele é o Senhor e Salvador da minha alma. Se a nossa memória, meus irmãos, não ficar preservada a respeito dos nossos filhos, a respeito da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos pais, dos nossos irmãos, mas quando me for perguntado quem é Jesus, eu preciso ser um daqueles que responde: Ele é o Senhor e Salvador da minha alma. Porque não há nada maior, nem mais importante do que se lembrar de Deus. E é isso, momentos antes da morte, de uma certeza, porque ser engolido pelo peixe não queria dizer que era um sinônimo de salvação
corpórea, de livramento do seu corpo. Mas pelo menos Jonas tinha uma certeza. Tu, porém, fizeste, no versículo 6, tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Nós somos templos de Deus. Subiu até Deus a oração que saiu de dentro de Jonas, conclamando a salvação, agradecendo a Deus pelo grande livramento, agradecendo a Deus por livrar ele das angústias da alma dele. E nesse momento, depois de grande renúncia, de grande tentativa de fuga, ele é restaurado aos braços de Deus. Por isso ele diz que sobe até o templo de Deus. Subiu a ti a minha oração. Às vezes nós oramos e parece que as nossas orações não saem nem 2 metros acima da nossa boca. Muitas vezes parece que a nossa oração não consegue transpor esse mesmo teto. A nossa religiosidade muitas vezes nos impede de perceber que Deus não está fora, Deus está dentro. A nossa religiosidade quer gritar para que o outro veja. A força dele e das suas palavras estavam se desvanecendo. Só existia ainda a sua mente orando a Deus. Ele grita de primeiro momento, mas logo em seguida seu fôlego se esvai. Eu quero ser, meus irmãos, daqueles que, quando perguntado, nos últimos momentos, e falando novamente de morte, só lembre de Jesus. E lembrando de Jesus, todas as outras coisas que Ele fez por mim serão santificadas, serão agraciadas, serão elevadas a um nível que talvez nunca tenha sido dada a proporção quanto nos últimos momentos. Mas a nós aqui hoje, meus irmãos, não é necessário que nós estejamos num momento de morte para reconhecermos isso. Repito novamente, eu não sei que grande momento de aflição você ou eu, me coloco nessa situação, possamos estar. Eu não sei o quanto a sua alma grita, mas a sua alma tem que gritar em consonância com Deus, na mesma direção de Deus. A minha oração ela precisa ser uma interlocução com a vontade de Deus. Ela não pode ser uma oração vazia. A minha oração não pode, Senhor, abençoa o meu gato, Senhor, abençoa a minha cadeira, Senhor, abençoa o meu carro, Senhor, abençoa, 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 abençoa. Senhor, é o quão distante eu estou de Ti para não conseguir mais nem orar. O quão distante eu estou de Ti que eu não consigo nem gritar em meio às orações. O quão desesperador é estar longe de Ti. O quão profundo nos mares eu preciso estar, ou ser levado para reconhecer que Deus é o meu Salvador. Que por intermédio do Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ele. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não queria gritar. Por vezes e vezes eu me encontrei nessa mesma situação. Levada pela minha própria idolatria de mim mesmo. E olha o quão interessante é, no versículo 8, os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. O que eu prometi, meus irmãos, eu cumprirei. O que você prometeu a Deus?
eu tenho uma coisa que eu prometi a Deus e que eu tenho certeza que nós todos, ou a grande maioria de nós, prometeu. A nossa vida a Ele. E se você promete algo a Deus, cumpra isso. Jonas achou que a salvação dele estava em Jerusalém. Jonas achou que a salvação dele já estava garantida. Como um profeta de Deus. Como um homem de Deus. Que anunciava de Deus para o povo. Que profetizava em Israel. Que era reverenciado por outros profetas. Que era idolatrado pelo povo. Deus precisou arrancar ele do meio da cidade, onde ele era alguém querido, levar ele para o ventre de um grande peixe, fazer com que talvez a sua pele trocasse de cor e seus cabelos todos caíssem, para que ele pudesse reconhecer que só o Senhor pertence à salvação. Não pertencem aos ritos, não pertence à frequência que você vem aos cultos, não pertence a quantas vezes você ora ao dia, ou quantas vezes você lê as Escrituras, e isso tudo é bom. Se você não tiver a consciência de que é o Senhor que te salva, é o Senhor que nos salva, nós simplesmente respondemos a essa pretensão de Deus em nos salvar, nós só dizemos, sim, Senhor, eu preciso ser salvo de mim mesmo. Eu preciso ser salvo das minhas próprias conclusões. Eu preciso ser salvo da minha própria teologia ou da minha má teologia. Eu preciso ser salvo de mim mesmo. Eu preciso ser salvo da minha desobediência. Quando eu sei que eu tenho que orar e não oro, quando eu sei que eu tenho que ler e não leio, quando eu sei que eu tenho que ajudar um irmão e não ajudo, quando eu sei que eu tenho que fazer tantas coisas e eu não faço. Eu prometi que ia melhorar. Há uma esperança, meus irmãos. Em Cristo há uma esperança. Enquanto nós orarmos agora, no versículo 6 diz assim, tu, porém, fizeste a minha vida subir à sepultura. A salvação, meus irmãos, é um ato divino diante do impossível. A salvação é um ato divino diante do impossível. Era impossível a nós salvarmos a nós mesmos, se não fosse por intermédio de um sangue real, o sangue de Jesus. Somente por intermédio do sangue de Jesus é que nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados, meus irmãos. No fim, o peixe não é uma sentença de morte. O peixe, o grande peixe, nunca foi uma sentença de morte. Nunca foi. Mas sim um resgate. Jonas foi resgatado pelo próprio Deus. Pois Deus ordenou que um grande peixe assim o fizesse. E assim devolvesse ele, como no versículo 10, em terra firme. Para que então no capítulo 13 ele seguisse as ordens agora daquilo que Deus tinha mandado ele fazer desde o início. Diante disso, meus irmãos, diante de uma impossibilidade, como nós agimos? Dependemos e depositamos tudo em Deus ou em nossas próprias forças? Às vezes isso que nós estamos passando, às vezes esse grande peixe em que nós estamos lá, enclausurados, claustrofóbicos, é Deus nos chamando a uma reconciliação. Esse aperto que você sente, muitas vezes não é um aperto de morte. É um aperto para te trazer liberdade em vida. É o aperto de Deus em nos transformar em quem Ele projetou para que nós sejamos. E em si, então, pudermos respirar em terra firme. Imagine quantas vezes essa baleia, durante 3 dias, subiu para poder respirar e desceu. E nesses pequenos momentos de fôlego é que talvez a consciência de Jonas era restabelecida e ele podia orar. O relato dele é curto para 3 dias.
o quão pressionado você tem sido por Deus para melhorar, para deixar de fugir dele, para ouvir a voz dele e obedecer. Há uma grande diferença, meus irmãos, em ouvir e não obedecer, e em ouvir e obedecer a voz do nosso Mestre. Nós reconhecemos dentro do nosso coração a voz de Deus. Sabe aquela pessoa que Deus pede para que você fale e você nunca fala? É um aperto de Deus em dizer, fala do meu amor. Pregue a palavra. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio de Deus para levar outras pessoas até Jesus. Porque talvez, meus irmãos, eles estejam ainda dentro do barco, não reconhecendo ainda quem Deus é, sem forças a orar para Deus e pedir por salvação. E por um momento da vida, esse momento deve chegar em que eles devem ser jogados ao mar, para que, jogados ao mar, Deus possa salvá-los. Deus possa engoli-los, transformá-los, regenerá-los. Se você se sente assim, ou sabe de alguém que se sente, que pode estar passando por isso, eu duvido que você não tenha alguém, ou que não seja você mesmo. Pense por um momento, avalie a sua vida, avalie as pessoas ao seu redor. E se você puder, fique de pé, para que possamos orar. Avalie, meu irmão, a sua vida e reconheça a disciplina de Deus. Arrependa-se e volte para Deus. Assuma um compromisso de obediência com Deus. Obedeça a voz de Deus. Não seja como Jonas, que no momento de quase morte, não ora a Deus. Seja aquele que ore, que intercede, que se coloca à disposição na vida do próximo, para que a Deus pertença a salvação e não a você. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, havia, Senhor Deus, uma angústia em mim, Senhor Deus, por talvez trazer essa mensagem nessa noite. E o Senhor bem sabe, Deus, que eu lutei contra, Senhor Deus, trazer a mensagem nessa noite. Dentro de mim, Senhor Deus, queria falar sobre a alegria, Senhor Deus, sobre o contentamento que há em Te servir e na alegria que temos, Senhor Deus, em compartilhar o Evangelho, em compartilhar do amor. E eu sei que isso, em algum momento, será chegado. Em algum momento será necessário que falemos a respeito das coisas, Senhor Deus, que são boas. Mas nesse momento aqui, Senhor Deus, mesmo a tanta relutância, Senhor Deus, eu ouvi e preferi ouvir a Tua voz, Senhor. Prefiro, Senhor Deus, ser reconhecido por alguém que não prega aquilo que gostaria, mas prega aquilo que é necessário, porque o Senhor quer que seja necessário. Porque o Senhor quer falar aos nossos corações, porque o Senhor quer nos ensinar a sermos totalmente dependentes de Ti. Ó Deus, como gostaria, Senhor Deus, que a Tua igreja fosse como aquele capitão e aqueles marujos, querendo preservar a vida das pessoas, mas no final de tudo reconhecendo e prestando um culto agradável a Ti. Mas muitas vezes somos como Jonas, querendo salvar a nós mesmos, querendo somente que a pregação do Evangelho seja exclusiva a nós. Não queremos levar a mensagem do Evangelho aos ninivitas, queremos somente que ela fique pertencente à classe dos crentes. Mas nós não podemos ser assim, Senhor. Nós não somos esses, mas nós queremos ser aqueles que ouvem a voz do seu pastor e, reconhecendo a voz do seu pastor, são aqueles que entregam as suas vidas, entregam as suas posses, entregam a sua mente, o seu coração, o seu olhar, o seu desejar a Ti. Nós Te desejamos, Senhor. E como Te desejamos, Senhor, desejamos que outros Te conheçam, Deus. Nos dá, Senhor Deus, oportunidades nessa semana de sermos obedientes a Ti. Obedientes, Senhor Deus, ao Teu chamado e falarmos do Teu amor, nem que seja para uma ou duas pessoas.
ou se estamos numa condição de Jonas, queremos, Senhor Deus, estarmos livres, Senhor Deus, em praia, podendo respirar, Senhor Deus, longe do peixe, Senhor Deus, mas perto do Senhor. É perto de Ti, Senhor Deus, que todas as coisas se resolverão. Nós somos gratos, Senhor Deus, pela igreja que temos, pela família, Senhor Deus, que o Senhor nos colocaste. Não temos muita certeza, Senhor Deus, daquilo que Tu vais fazer, mas de uma certeza nós temos, que queremos Te servir, queremos honrar o Teu santo e poderoso nome, levar o Evangelho a toda criatura. Nós somos, Senhor Deus, esse povo, que em meio, Senhor Deus, às nossas falhas, nos colocamos diante da Tua santa presença, pois amamos a Tua presença e pedimos que o Senhor permaneça conosco, nos dando a paz e a orientação que a nós é necessária. No santo e poderoso nome de Jesus. Amém. E amém. Glórias a Ti, Jesus. Eu estava longe, Você estava perto. Eu Te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou Seu filho, fez de mim Sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não nos abandonou, não me abandonou. Todas as vezes eu caí, basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Espírito Santo, e ficar feliz. Não nos abandonou, não me abandonou. Todas as vezes eu caí, posso eu falar pra você e ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei, o mundo, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. E eu vaguei, e eu vaguei, o mundo afora, mas não encontrei. Tenho agora, eu tenho você. Espírito Santo, eu tenho você. Só faltava eu perceber. Eu estava longe, você estava. Eu te afeto, me senti sozinho, e tornou Seu filho, fez de mim Sua amor. Vamos aplaudir o nosso Deus, porque nós somos bem-vindos à casa do Pai. A igreja é o corpo de Cristo.